Glórias a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes, eu saúdo a todos vós com a paz do Senhor Jesus, amém? E aqueles que ainda não têm esta paz, eu te desejo do fundo do meu coração, porque assim diz a Santa Escritura, que a paz que eu vos dou, o mundo não conhece, amém? Porque para ter paz tem que ter o Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é paz, glórias a Deus. Então quem fala, eu estou em paz, mas se não tem o Espírito Santo é mentiroso, porque a paz que Deus nos dá, o mundo não conhece, amém? Aqui em Salmos capítulo 1, a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ô igreja, que palavra maravilhosa, irmãos. Irmãos, meditando nesta palavra aqui, eu comecei a dar, como se diz, gargalhadas. Deus fala com a gente tremendamente. E ali desde ontem eu venho meditando, irmão, sabe o quê? Que hoje em dia nós vemos muitas pessoas falando ser cristãos, ser pastores, ser, né, irmãos, apóstolos, obreiros, diáconos, presbíteros e etc. Muitos dizem ser servos de Deus, mas não são. Segundo as Escrituras, feliz é o homem, bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que a palavra de Deus está falando, ter prazer? É quando nós temos prazer de obedecer a palavra de Deus. É por isso que Jesus falou: graças dou a ti, ó Pai, ó Senhor dos céus, que revelastes, ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque isso te apraz. Sabe o que quer dizer, irmão? Bem-aventurado, feliz. Então, o homem que teme a Deus, o homem que anda nos caminhos do Senhor, o homem que anda ali no jugo da palavra de Deus, sobre ali, amados irmãos, as instruções bíblicas, o homem que submete, né? O homem que submete as instruções bíblicas, ele é um bem-aventurado. Ele é uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem fé, que tem paz, que tem temperança, que tem longanimidade, que tem beniguidade, caridade. Ou seja, e ali eu comecei a sorrir e falei: meu Deus, isso é maravilhoso. Realmente é isso que acontece, que o homem não entende, o homem carnal não entende, o homem natural não entende. Que a sua palavra tem poder de mudar a vida do homem. A sua palavra tem poder de mudar os pensamentos do homem, o caminho do homem. A sua palavra tem poder de curar o enfermo, libertar o cativo. A sua palavra tem poder de dar vida a quem está morto. Mas a nossa vida não tem poder de mudar a sua palavra. Quando o Senhor me falou isso, eu ri demais, irmão. O Senhor falou assim, ó: a minha palavra muda a vida do homem, mas a vida do homem não muda a minha palavra. Sabe o que o Senhor quer dizer? Se você está se assentando na roda dos escarnecedores, irmão. Se você está se assentando na roda dos escarnecedores, irmã. Se você está andando segundo os conselhos do ímpio. Se você está tendo uma vida carnal promíscua, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem abnegação, se você está tendo uma vida segundo o desejo do seu coração e não segundo o que a palavra diz, se você está vivendo da maneira que você acha que é certa e não da maneira que Jesus já decretou que nós devemos viver, você não é um bem-aventurado, você não é uma bem-aventurada. É por isso que no seu lar está esta guerra. É por isso que o seu casamento está do jeito que está, os seus filhos estão do jeito que está, a sua saúde está do jeito que está.
É por isso que a sua situação financeira está indo de mal a pior, sabe por quê? É porque você deixou de ter prazer na lei do Senhor, você deixou de ter prazer na palavra de Deus. Ah, irmão, mas nós não vivemos segundo a lei, mas sim segundo a graça, sim. Mas nós temos que entender que a lei está morta, tá? A lei é morta, irmão, sim, mas o juiz é vivo. O juiz que vai julgar os transgressores é vivo. E quando nós falamos de lei, agora, amados irmãos, nós sabemos bem que a lei ela serve para nos apontar o que é pecado. Mas o sacrifício de Jesus serve para nos perdoar o pecado, para nos purificar do pecado. Quando nós deparamos com a lei que o Senhor entregou ali nas mãos de Moisés, nós deparamos com a nossa vida pecaminosa. Mas quando nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado e o seu sangue sendo derramado na cruz do Calvário, nós entendemos que por mais que nós pecamos, por mais que nós transgredimos a lei, e aquele que vive do pecado, a palavra de Deus fala que aquele que ama o pecado ama a morte. Mas quando nós se entristecemos com o pecado que está em nossa carne, em nossa vida, e se arrependemos e nos convertemos de nossos maus caminhos, o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo mal. Por mais que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que eles estejam como um escarlate, a palavra de Deus. Então, igreja, os irmãos, perdoem, né, que foi atender um cliente. Então é isso, irmão. Então, por isso que tem pessoas que estão vivendo uma vida destruída, uma vida de miséria, uma vida triste, irmãos. Não estou falando pela situação financeira, ou até mesmo do lar, porque problema vem na vida de todos, tendo ou não o Espírito Santo de Deus, problemas vêm. Mas como você está se portando diante dos problemas? Eles têm te abalado, a sua separação, o divórcio está te abalando? A situação do teu filho, da sua filha nas drogas, está te abalando? Isso é sinal que você deixou de meditar na palavra, irmã. Isso é sinal que você deixou de meditar na palavra, irmão. Quando nós começamos a ficar temorosos, quando nós começamos a ficar com medo dos problemas, da adversidade, quando nós começamos a ter medo de macumbaria, de ameaça, isso é sinal que a nossa casa já não está mais na rocha. Isso é sinal que nós já não estamos mais confiantes em Deus. E por que nós deixamos de confiar em Deus? Porque nós deixamos de meditar nas suas escrituras, de submeter a sua palavra. Nós deixamos de se humilhar diante da potente mão de Deus e começamos a viver uma vida promíscua, uma vida segundo a nossa consciência e não segundo a palavra de Deus. Então o Senhor me falava bem claro, é isso. A sua vida não muda a minha palavra, mas a minha palavra muda a sua vida. Guarda isso. O fato do homem ter vivendo uma vida desregrada, uma vida no pecado, uma vida de contenda, de mentira, de sensualidade, abominação, uma vida de adultério, isto não significa que a palavra de Deus mudou, passará céu, terra e mar, mas as minhas palavras não hão de passar, assim diz o Senhor. Lembra-te, irmão, e lembra-te, irmã. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela muda a sua vida, mas a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus pensamentos não mudam a palavra de Deus. O que foi escrito no princípio será cobrado no fim. O que acontece no meio não muda a história que Deus decretou para mim e para você e para a humanidade. Então que o Senhor Jesus te abençoe, que Deus te guarda, te livra de todo mal. Mas lembra-te, a palavra de Deus muda a vida do homem, mas a vida do homem não muda a palavra de Deus. Fé!